Fala, Fogão! Depois de 3 vitórias seguidas sem sofrer gol sob o comando de Anderson Moreira, o torcedor botafoguense está animado, confiante, está feliz. Isso por conta dessa sequência de bons resultados que há muito tempo a gente esperava no Botafogo. Só que diferente do torcedor, o Anderson Moreira, comandante do Botafogo, ele não está satisfeito. E essa mudança de mentalidade, ela é fundamental. Eu quero falar sobre isso nesse vídeo, porque a gente vê uma mudança de discurso também. O Chamusca, mesmo com a sequência de resultados negativos, insistia em dizer que a equipe estava evoluindo. Já o Anderson Moreira, depois de 3 vitórias seguidas sem sofrer gols, aponta que a gente venceu, bacana, mas temos muito a evoluir. É uma mudança muito importante, significativa, porque isso demonstra que o treinador está com os pés no chão. Não é para se empolgar tanto no momento de vitórias, nem para se desesperar quando a oscilação acontecer. E a gente sabe, tem muito campeonato pela frente ainda, a oscilação deve ocorrer, mas quanto mais preparado estivermos para minimizar a ocasião dessas oscilações, mais fortes estaremos para buscar essa vaga no G4. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Tudo isso, logicamente, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clique aqui abaixo do vídeo em inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo no canal e de quebra me ajuda a alcançar a marca dos 7.000 inscritos, estamos quase chegando lá. Também queria aproveitar esse momento inicial do vídeo para te convidar para a live que eu vou fazer logo mais aqui no canal. Mais uma live aqui no Fala Fogão, para a gente poder debater tudo o que está acontecendo no Botafogo, o desempenho da equipe, as palavras do Anderson Moreira, enfim, tem muita coisa bacana para a gente fazer uma resenha aqui super maneira e fica esse convite para você. Logo mais, é só chegar aqui no Fala Fogão e entrar na conversa. Dito isso, vamos em frente para essa resenha aqui a respeito dessa mudança de mentalidade no comando técnico da equipe. A gente sai de um treinador que nas derrotas falava que estava tudo evoluindo, o time estava crescendo, para um outro que depois de uma sequência de 3 resultados positivos, logo nas suas 3 primeiras partidas, mantém os pés no chão, dizendo que o Botafogo tem muito a evoluir. E quando a gente olha o jogo que o Botafogo fez diante de Confiança, CSA e também diante do Vasco, fica nítido e bem evidente que essa necessidade de evolução ela é real. A gente pode falar aqui de vitórias, estamos satisfeitos pelas vitórias, fizemos 9 pontos, não sofremos gols, tudo muito positivo. Só que se a gente só ficar focado no resultado, a gente para de enxergar aquilo que não funcionou. E tem muito torcedor que naturalmente nessa hora ele se empolga. A gente está vencendo e é isso que importa. Mas o treinador está no papel dele, de enxergar aquilo que não funcionou, que não deu tão certo, para que a gente possa corrigir essas falhas e à medida que o tempo for passando, o time do Botafogo possa apresentar um nível de jogo cada vez mais consistente. Isso vai ser fundamental para essa caminhada que a gente tem na Série B. Temos ainda muitas partidas pela frente. O primeiro grande objetivo é terminar o primeiro turno ali ou dentro do G4 ou no entorno, bem perto, e a gente está caminhando nessa direção. Mas a gente ainda tem aspectos de jogo coletivo e individual que precisam ser melhorados. É muito interessante a gente ter um treinador que na hora das vitórias mantém os pés no chão e com certeza na hora de uma oscilação, e essa oscilação é comum de ocorrer num campeonato com tantas rodadas ainda por disputar, que ele também mantém os pés no chão. Ou seja, não é pra gente se desesperar nem de um lado, nem se empolgar tanto do outro. O torcedor, logicamente, ele tem essa liberdade. A torcida pode ficar o mais empolgada possível, pode falar que a gente agora vai rumo ao título, o torcedor pode falar o que ele bem entender. Mas o treinador tem que ter essa mentalidade. Estamos trabalhando, vencemos, bacana, 1-0, 2-0, 2-0, mas ainda temos que melhorar. A mudança de mentalidade, de discurso, coloca o Botafogo numa direção muito bacana, bem diferente daquela que a gente tinha com Marcelo Chamusca. Era inadmissível um treinador que na hora de uma sequência tão ruim conseguisse ainda apontar para o torcedor a tal da evolução. Uma evolução que apenas o Marcelo Chamusca enxergava, nenhum torcedor conseguia visualizar a mesma coisa que o antigo treinador e, logicamente, isso, somado aos resultados que não vinham, irritava bastante o torcedor. Com o Anderson Moreira, com essa mentalidade de evolução, de necessidade de evoluir, de melhorar, isso coloca um nível de excelência mais em cima. Ou seja, os jogadores têm que estar constantemente em processo de evolução real.
A gente precisa ver essa evolução acontecer em números, em desempenho, em jogo coletivo. Quando a gente passa a perceber, por exemplo, no time do Botafogo, desenhos táticos bem definidos, como uma saída de bola em 3, com o Guilherme Santos espetando, algo que foi fundamental para o primeiro gol diante do Vasco, como um 4-4-2 bem desenhado na hora da marcação, para reduzir os espaços, compactar o sistema defensivo e dificultar a vida do adversário, isso vai demonstrando para o torcedor dedo do treinador. Mesmo que na base da conversa, você percebe que os jogadores entenderam aquilo que precisava ser feito e executaram dentro do campo de jogo. O que é um outro aspecto também muito importante. Conforme o próprio Anderson Moreira falou na coletiva pós-jogo, depois dessa vitória no Clássico por 2-0 diante do Vasco, se os jogadores não comprarem a ideia, se os jogadores não abraçarem a comissão técnica, entendendo que a comissão técnica está ali para ajudá-los a alcançar os objetivos, nada acontece. Então, nesse pouco tempo, mesmo na base da conversa, mostrando vídeos, já foi suficiente para a gente começar a ver a tal da organização, da evolução que o torcedor botafoguense tanto queria. Fizemos grandes jogos no sentido de futebol arte? Não, longe disso. Fomos um futebol eficiente. Chegamos ali na cara do goleiro e fizemos o gol. Foi assim diante do Confiança, do CSA e foi assim também diante do Vasco. Nas primeiras oportunidades que tivemos, gol, bola na rede. E isso foi fundamental para as vitórias, sem a menor sombra de dúvida. Então esse também é um aspecto que a gente tem que destacar. A eficiência voltando a aparecer no time do Botafogo. Porque desde o começo da competição, o Botafogo foi um dos times que mais criou grandes oportunidades, porém, foi o que mais desperdiçou. Isso obviamente ajuda a explicar por que a gente em 9 jogos só teve uma vitória. À medida que essa eficiência volta, que o Anderson Moreira, junto da sua comissão técnica, consegue fazer os jogadores evoluírem nesse aspecto, ganharem confiança, isso vai ser muito importante, eu diria fundamental, para que o Botafogo consiga fazer o campeonato de recuperação que a gente precisa fazer. Hoje o Botafogo, em 9º lugar, com 22 pontos, a 4 do G4, tem um caminho muito melhor do que se desenhava há 3 rodadas atrás. Há 3 rodadas atrás, a gente estava grudado no Z4. A torcida muito preocupada, irritada, com toda razão, porque o Botafogo não evoluía, não se desenvolvia. Agora, depois de 3 vitórias seguidas, com a confiança voltando e com o ambiente de vestiário, conforme a gente pôde ver no vídeo Bastidores lá da Botafogo TV, inclusive, se você ainda não conferiu esse vídeo lá no canal da Botafogo TV, confira. É muito bacana você poder perceber que os jogadores estão animados, que os jogadores estão fechados entre eles ali, todo mundo contente, satisfeito e, logicamente, sedentos por mais. É muito importante que um grupo de trabalho não fique assim satisfeito com o básico. O básico eles têm que fazer sempre. A gente tem que subir degrau a degrau. A gente tem que evoluir. E essa comissão técnica, sob o comando de Anderson Moreira, está demonstrando que vai cobrar isso dos jogadores. A gente tem agora essa semana cheia para trabalhar. É a primeira semana cheia do Anderson Moreira desde que ele chegou ao Botafogo. E a expectativa do torcedor é que a gente possa ver mais elementos, mais novidades nessa equipe do Botafogo. Um time cada vez mais consistente. Mas eu deixo bem claro aqui, o Anderson Moreira, na coletiva pós-jogo, comentou o seguinte: não significa dizer, porque a gente tem uma semana cheia, que a gente vai ter assim uma coisa tão diferente da última partida. Porque nem sempre uma semana cheia de trabalho, ela vai ser o tempo inteiro dedicada a fazer treinamento de jogadas ensaiadas, de novas movimentações ali com a bola no pé. Nem sempre isso é possível, porque você tem que recuperar os atletas. A maratona de jogos exige, para evitar lesões inclusive, que você faça um trabalho muito bem feito de recuperação. Então uma semana cheia de trabalho, ela pode ser dividida nesse processo de recuperação dos atletas para poder elevar o nível físico deles a 100% novamente, como também essas jogadas ensaiadas, essa movimentação, o posicionamento tático. Então a gente tem que dar tempo ao tempo. Tá todo mundo na expectativa pela próxima partida. É um jogo dentro de casa contra a Ponte Preta, um adversário que está passando grande dificuldade na tabela de classificação, brigando contra o rebaixamento. Mas isso por si só não significa dizer que o Botafogo vai ter vida fácil. A gente tem que entrar em cada partida nessa Série B do Campeonato Brasileiro com os pés no chão, cientes da necessidade de evolução, porque dessa maneira, seguindo essa linha de raciocínio do Anderson Moreira, a possibilidade do Botafogo evoluir, melhorar e somar os pontos necessários
na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B é cada vez maior. E a gente precisa seguir nesse caminho. O Anderson Moreira mudou a mentalidade, mudou o discurso, a torcida abraçou a equipe e os jogadores, principalmente, confiaram na comissão técnica. Estão animados, estão confiantes e o ambiente agora é um ambiente de vitória. E ambiente de vitória, cada vez que você conquista mais um resultado positivo, vai fazendo o time evoluir, crescer, todo mundo junto numa mesma direção. Se pelo menos 80% desse elenco do Botafogo estiver apresentando um bom nível de futebol, pode ter certeza que coletivamente a gente vai caminhar em busca das vitórias, caminhar em busca dos ótimos resultados. Que a gente possa prolongar ao máximo esse grande momento que a gente está vivendo. A gente sabe que no futebol as coisas mudam muito rápido, então é fundamental que a gente consiga prolongar e prolongar e prolongar essa sequência de vitórias. Quanto mais vitórias seguidas o Botafogo conquistar nessa reta final do primeiro turno, mais perto de fechar essa primeira metade da competição dentro do G4, a gente vai ficar. Então que a gente possa vencer a Ponte Preta e que depois, diante de Operário fora, Brasil de Pelotas em casa e Guarani fora, a gente possa dar sequência a esse ótimo momento que a gente vem vivendo. Mas e você, Fogão? O que você acha desse discurso do Anderson Moreira, de que mesmo com a sequência de vitórias, tem que evoluir constantemente, tem muito a melhorar, nas palavras do próprio treinador? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço mais uma vez, se inscreva no canal para poder me ajudar a alcançar a marca dos 7.000 inscritos e compartilhe esse vídeo com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.